Bom, povo, cá estamos de novo para começarmos nosso último videozinho dessa trilogia sobre os sentimentos que podem nos acometer nesses momentos de isolamento na pandemia, né, e como lidar com eles. Antes de começar em si, eu queria responder uma pergunta que algumas pessoas têm me perguntado, que o porquê que eu escolhi esses 8 sentimentos, dentre vários que a gente pode ter na nossa vida. É porque esses 8 tipos de sentimentos, eles têm uma tendência muito grande a aparecer, a surgirem nas pessoas, nelas próprias. Ou seja, o que eu quero dizer? Em momentos de solidão, em momentos que nós estamos sozinhos, é comum esses sentimentos poderem ser ativados por nós mesmos em nós. Claro que existe uma porrada de outros tipos de sentimentos por aí, que a gente poderia abordar, mas aí já envolvem sentimentos que outras pessoas poderiam despertar em nós, coisas do gênero, assim, então, por isso a escolha foi nesses 8, tá legal? Então vamos dar um início, pessoal, para esse nosso terceiro vídeo, falando sobre os últimos 3 sentimentos que a gente se propôs, que vamos abordar a questão do estresse, a questão do sentimento de autocrítica e também a questão da alegria. Tá? Então, o que vem a ser a questão desse primeiro sentimento que a gente tem aqui, baseado no estresse, tá? O estresse, pessoal, o que é um sentimento de estresse? O estresse, ele é um sentimento, lembram que a ansiedade tu sofre por um excesso de futuro, uma depressão tu pode sofrer por um excesso de passado. O estresse é quando o teu presente está pesado. Quando o teu presente está excessivo. Por isso que o estresse é quando o nosso momento atual não está legal, tá? O presente está pesado, o excesso de demandas está ativado, eu tô com uma carga nas minhas costas no momento para fazer que provavelmente está me esgotando, eu não vou dar conta, eu começo a me sentir pressionado, eu começo a ter problemas psicológicos e fisiológicos por causa disso, né? E eu começo a ter uma inquietude, porque eu começo a ficar apreensivo por questões de imaginar quais são as consequências futuras que eu vou ter se eu continuar dessa maneira, se eu não der conta do que eu tenho que dar. Então o estresse, ele é um sentimento que a gente tem ativado quando o nosso presente está pesado demais para o que deveria estar, tá? Estresse é excesso de demandas no presente. O que acaba sendo não legal a gente observar em termos de estresse, pessoal? Tá? A pessoa, quanto mais intolerante, mais inflexível, mais rígida ela tende a ser nesses momentos, maior a alteração de humor e maior a irritabilidade que ela vai apresentar nesses momentos de estresse. Então são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de dar uma parada, né, de dar uma relaxada, de deixar algo para depois, para dar uma postergada. São pessoas que acabam tendo uma percepção errônea de tempo produtivo. Na verdade, elas usam o presente como um tempo improdutivo. Por que um tempo improdutivo? Porque elas estão tentando fazer coisas que, se elas dessem uma relaxada, se elas dessem uma descansada, se elas dessem uma parada, provavelmente elas conseguiriam fazer muito melhor depois. Mas não, elas têm que fazer o agora, elas ficam fazer o agora. Então, um tempo acaba sendo manejado de maneira improdutiva, com bastante pressão, com bastante demandas, com um tempo escasso, com a pressão psicológica das consequências disso, né? E são pessoas que normalmente no estresse elas acabam fazendo uma das piores formas de lidar com qualquer tipo de emoção na psicologia, que a gente chama de supressão emocional. Ou seja, o que é a supressão emocional? Tá? É uma das piores coisas que a gente pode fazer. É tu estar sentindo e tu tá mascarando esse sentimento. Tu tá fazendo de tudo para mostrar que tu não sente. Ou seja, né, eu não tô sentindo, eu tô negando esse sentimento, eu não tô aceitando ele. Então essa supressão emocional, ela gera um desgaste muito pior e muito mais consequente que a gente pode vir a ter nesses momentos. E óbvio
que o estresse, como todo tipo de sentimento, ele é um sentimento que tem 3 fases, pelo menos. Ele é que nem uma colina, vamos dizer assim. Um primeiro momento que a gente se estressa, a gente tem uma ativação de um alarme, que geralmente faz a gente funcionar melhor. Depois desse alarme, se a gente continuar cronicamente estressado, a gente vai ter um período de resistência, que é aquela voltinha, né, de tipo... tá no meu limite, e se eu continuar estressado, eu vou descer essa colina e vou começar com o período da exaustão. A exaustão já configura o que a gente chama de estresse crônico, o estresse patológico, o estresse que é prejudicial à nossa saúde. Então, momentos de ativação de estresse inicialmente tendem a ser bons se a gente conseguir fazer coisas produtivas com esse sentimento. Caso contrário, a tendência é piorar cada vez mais essa nossa realidade, ok? O que acaba sendo legal a gente fazer em termos de estresse, tá, povo? Como a gente já falou, se o teu momento atual ele tá pesado, o que a gente precisa fazer? Desacelerar, dar uma reorganizada nesses momentos. Muitas vezes a pessoa estressada ela está carregando um peso maior do que ela poderia estar carregando por diversos aspectos. É comum a pessoa em momentos de estresse ela ter uma vergonha, ela ter uma resistência, ela ter uma dificuldade em pedir um apoio, em pedir uma ajuda, em verbalizar para os outros o que ela está precisando. Então a gente trabalhar esse pedido equilibrado, esse pedido assertivo de apoio, de ajuda para realizar essas tarefas é muito interessante nesses casos. Investir em momentos de lazer e de descanso, né? Lembrando que existe uma fala que a gente costuma dizer que às vezes menos é mais. Tu parar um período, tu parar um pouco para descansar não é perda de tempo, pelo contrário, pode ser um investimento para tu produzir melhor ainda o teu tempo. E a gente costuma dizer, gosto de brincar com alguns clientes, que a gente costuma ter 3 caixinhas de tarefas. O que seriam 3 caixinhas de tarefas? Sentimentos de tarefas que a gente tem. A gente tem aquela caixinha das coisas que eu tenho que fazer, ou seja, tu tem que fazer, é obrigação, não tem como não fazer. Isso aqui a gente mexe muito pouco. A caixinha do meio é a caixinha do dever, são aquelas coisas que a gente deve fazer, deveria fazer, mas ela é um pouquinho flexível se a gente não quiser fazer agora. Só que a maioria das pessoas tem uma tendência a colocar essas 2 caixinhas junto. Elas começam a ter problemas na programação dessas atividades. E muitas vezes elas deixam essa 3ª caixinha de fora porque elas acham que não vale a pena. Qual é essa 3ª caixinha? É aquela caixinha do eu quero, é aquela caixinha do prazer, é aquela caixinha da tua vontade, que não existe uma pressão, que não existe um dever, uma obrigação como essas aqui, mas sim existe o teu querer, o teu bem-estar. Essa caixinha, essas atividades também são muito importantes para nós, ok? Fica a dica então em características de estresse, de como manejar ele. Um segundo sentimento que a gente vai abordar agora é um sentimento bastante comum nos nossos dias de hoje, na sociedade que a gente vive, que ele também se relaciona muito com o estresse, que é um sentimento de autocrítica. O que é um sentimento de autocrítica? Um sentimento de autocrítica, a característica principal dessas pessoas que têm um sentimento de autocrítica muito forte é se sentir pressionadas. A pressão é um sentimento muito constante em pessoas autocríticas. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande em relaxar, uma dificuldade muito grande em permitir que pequenos erros possam acontecer, porque elas acham isso um absurdo, elas acham isso imperdoável, e a sensação que essas pessoas têm é que elas têm que fazer sempre o certo. Sempre seguir os padrões, né? Então a sensação é de que independente do que elas venham a fazer, parece que nunca vai ser o suficiente. É aí que vem a questão da pressão. Tu faz, tu tira 9, mas porra, tu podia ter tirado 10. Ah, tu fez, tu tirou 10, ao invés de tu curtir, de tu relaxar, tu não fez mais do que obrigação. Isso é muito pesado no nosso perfil, pessoal. Cuidado das pessoas que se identificarem com característica de autocrítica, porque é muito comum a gente ter outros tipos de sintomas comórbidos em cima deles, tá? O que acaba não sendo legal a gente observar e vir a fazer em termos de sentimentos de autocrítica? Já que a gente fica parado,
Às vezes a gente não tem muita demanda mais para fazer. Então, as pessoas elas começam a se cobrar que parece que tudo aquilo que elas estão fazendo, que seria um lazer, um perder um tempo, um aproveitar, um relaxar, é errado. Não deveria estar sendo feito isso. Elas se cobram coisas que elas deveriam estar fazendo, que tinham que estar fazendo, que sentem que precisavam estar fazendo. Então elas se cobram muito mais o dever do que o lazer. Mas às vezes a gente não tem coisas a fazer. E aí começa essa inquietude interna. São pessoas que, como eu comentei já para vocês, elas se cobram sempre o certo, elas têm uma dificuldade muito grande de perdoar os outros, como também de se auto-perdoar quando elas cometem algum tipo de erro, algum tipo de deslize. Elas têm essa sensação de parecer uma irresponsabilidade isso, e uma crença que essas pessoas acabam tendo como eixo central no seu funcionamento é que o quê? Eu sou o que eu faço. Para eu ter o valor, eu preciso ter conquistas. Eu não posso fracassar. As pessoas com um sentimento de autocrítica, elas têm muito esse valor delas, essa imagem delas como o desempenho que elas vão ter. Elas se valorizam muito pelo que elas fazem, mas não tanto pelo que elas sentem. E isso não é muito legal, tá? Tu tem que ser o que tu é e não apenas o que tu faz. O que é legal a gente lidar com características de sentimento de autocrítica, que, como vocês devem estar percebendo, é bastante associado ao sentimento de estresse, de ansiedade, que a gente já comentou em alguns momentos aqui. Uma dessas características da autocrítica, como eu falei, é a gente fazer uma espécie de hierarquizar essas demandas, ver quais são aquelas que tu tem uma obrigatoriedade para fazer naquele momento, as que tu pode deixar para depois, aquelas que te geram só pressão, que só te geram a questão do ônus, as que tu pode deixar para fazer agora, aquelas que tu precisa fazer agora, ou seja, dar uma organizada num cronograma, respeitando muito mais os teus limites de atuação, os teus limites físicos, psicológicos, biológicos. Às vezes as pessoas podem perder noites de sono porque acreditam que dormir é perda de tempo. Isso não é perda de tempo, pelo amor de Deus, né? Então é interessante a gente começar a pedir para essas pessoas darem uma relaxada, observar que tipo de voz interna que começa a fazer essas cobranças para elas, do tipo, tu não deveria estar assim, tu tinha que estar isso, tu tinha que estar aquilo, tu não podia estar assim. E desenvolver o que a gente chama de uma mente mais compassiva, uma voz mais da compaixão, ou seja, se tratar de uma forma mais flexível, se tratar de uma maneira mais justa, se cuidar de uma maneira mais querida, né? Não se punir por não estar fazendo algo, mas sim se cuidar por não estar fazendo algo, beleza? E por fim, então, povo, chegamos no nosso último sentimento, que algumas pessoas aqui podem se questionar do tipo assim, Carlos, alegria, para que falar de alegria, já que a gente só foca em coisas negativas, né? Mas é interessante, pessoal, porque muitas pessoas podem ter dificuldade de lidar com a alegria. Existem momentos de alegria na nossa vida, e o que nos deixa feliz, o que nos deixa alegre, é o que faz a gente ter aquela sensação de bem-estar, mostra que a gente está com alguma satisfação naquele momento, nós estamos num equilíbrio, numa homeostase, numa harmonia com nós mesmos, né? Ou seja, a gente está vivenciando algum evento, algum momento congruente com o que eu preciso, congruente com o que é importante para mim. Mas o que algumas pessoas, quando começam a se sentir alegres, elas podem começar a fazer? Elas podem sentir alegria num dado momento e começar a querer usar essa alegria de maneira manipulativa, se exibindo para os outros, atacando os outros, criticando os outros, e isso não é legal, porque aí tu vai estar mexendo com um sentimento teu para atingir uma outra pessoa, né? Isso envolve um pouco características de ciúmes, de inveja também, então a alegria é um momento teu, tu precisa se conectar com esse momento. Tem pessoas que elas têm uma dificuldade muito grande com o sentimento de alegria por dois grandes motivos. As pessoas se cobram ter uma felicidade, só que elas se cobram uma felicidade pronta, e a felicidade ela não é pronta. A felicidade
ela é um resultado final de diversos pequenos momentos de alegrias que te levam a um estado de felicidade. Então tu tem que valorizar, é que nem uma construção. Tu não pode querer começar a construir uma construção a partir do telhado. Não tem como. Cada tijolo que tu vai colocando numa construção é um desenvolvimento para chegar no resultado final. Então, pequenos momentos de alegria são e precisam ser valorizados para se alcançar um sentimento maior de felicidade. E as pessoas, e existe uma lógica muito clara nesse tipo de funcionamento, se eu estou me sentindo alegre, se eu estou me sentindo bem, depois esse bem-estar vai terminar, porque todo sentimento ele é temporário. Então, às vezes, as pessoas elas podem ter aquela crença de que se está tudo bem, algo de ruim vai acontecer depois. Não necessariamente. Mas elas começam a se sentir bem, elas têm dificuldade de lhe dar o direito de se sentir bem com aquilo e começam a ficar temendo o que vai acontecer depois. E aí não se conectam com aquele momento. O que é legal a gente fazer em termos de sentimentos de alegria nesse período, pessoal? É sentir, é perceber quais são os valores teus que estão ali. Se tu tá sentindo alegria de alguma coisa, é porque aquilo ali é valioso para ti. Se tu tá sentindo alegria por estar assistindo um jogo de futebol, é sinal que assistir esportes é uma coisa que te deixa feliz, é uma coisa que te deixa alegre. Comer um doce pode ser uma felicidade, tomar uma cerveja pode ser uma felicidade, dar um abraço pode ser uma felicidade, qualquer coisa. Coisas que te fazem bem são coisas que mostram quais são os valores que tu precisa ter para ter uma vida equilibrada, para ter uma vida saudável. Assim como a tristeza, ela te indica coisas que hoje tu sente falta que é importante tu buscar depois. Se hoje, nesse isolamento, a gente sente falta de ter contatos com os amigos, de dar uma volta, de ir para uma festa, de confraternizar, é sinal que isso são coisas que vão te deixar alegres. E isso são coisas que tu precisa colocar na tua vida para buscar isso daqui para frente. E aí, quando a gente começa a detectar o que me deixa alegre, e o que me deixa triste, por exemplo, a gente tem que começar a se dispor a levar uma vida perpetuando cada vez mais esses momentos, agregando momentos que geram mais alegria para nós, se dispondo a levar essa vida, se comprometendo a colocar isso, a se encontrar mais com os outros, a assistir mais esportes, a trabalhar mais, a viajar mais, enfim, seja lá o que for, na tua vida para que tu tenha uma vida mais equilibrada e mais recheada de prazeres, de sentidos, de valores e de bem-estar. Beleza, povo? Basicamente era isso. Eu espero que vocês tenham apreciado esses vídeos, né? Que possa ter ajudado nesse momento de isolamento. E fiquem à vontade para propor temas, formas, abordagens aqui que vamos trabalhando junto. Valeu?